Hello everyone. Tudo bem, gente? Boa tarde. Vamos chegando aqui na nossa live, English Language. Vamos todo mundo estudar hoje inglês aqui com a gente. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Manda o link dessa live para o seu amigo, para sua amiga, que também está estudando para o Enem. Vem com a gente que hoje a aula é muito importante. A gente vai tratar de um assunto que geralmente pega muito os alunos quando estão estudando língua inglesa, quando estão tentando entender aquele trechinho daquele texto para poder chegar à sua resposta na hora de responder as questões do Enem. E hoje a gente vai tratar de grupos nominais e a ordem das palavras dentro das frases. Eu considero como um dos assuntos mais importantes quando a gente trata de língua inglesa, porque para esse objetivo que a gente tem, que é de compreender melhor os textos, entender o que está ali escrito, eu acho que é um assunto que ajuda bastante se você tem um conhecimento de como fazer direitinho essa tradução para ficar mais próximo da nossa língua, né? Como é que a gente diria isso em português, ao invés de tentar ficar traduzindo muitas vezes palavra por palavra, e a gente acaba se embananando sem conseguir entender direito o que está acontecendo, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre a estrutura, primeiro, da sentença, para a gente ver que não tem muita diferença quando a gente fala de frases completas, mas quando a gente trata de pedacinhos de frase é onde vão acontecer as principais mudanças do português para o inglês. Então, eu coloquei aqui um primeiro slide, e nesse slide, ele é muito simples, eu quero mostrar com ele para vocês que, de uma forma geral, a língua inglesa, né, no seu padrão, ele é muito similar à estrutura da língua portuguesa. Quando a gente coloca, por exemplo, uma frase como essa, IFCE is a great institution. O IFCE é uma instituição ótima, né, maravilhosa, uma grande instituição. Então, aqui eu tenho uma estrutura muito similar a como a gente falaria essa frase em língua portuguesa. A gente tem um sujeito, a gente tem um verbo e a gente tem um complemento. Estou vendo que já está chegando gente. Oi, acompanha aqui com a gente. Vamos aprender bastante hoje. Manda o link da live para os seus colegas também, tá bom? Quem é que está falando aqui comigo? Rosinalda. Então, ó, Rosinalda, vamos lá. A gente tem essa estrutura que é muito similar à do português, como eu já falei. A de baixo, ó, a frase logo abaixo. The students listen to the teachers. Os estudantes escutam os professores. Quando a gente tem uma frase nessa construção, que é a construção padrão, tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa, a gente consegue perceber que não há muita mudança. É claro que existem outros tipos de frases. A gente tem, por exemplo, as frases que são imperativas, né, que a gente coloca o verbo logo no início da frase, open the door, que já não vão seguir essa estrutura que eu estou colocando aqui de sujeito, verbo, complemento. Mas essa seria a estrutura mais comum, né, de comunicação. Então, do português para o inglês, não há uma mudança muito grande. E também a gente está observando que existem muitas outras palavras, outras expressões que a gente coloca junto para a comunicação dentro dessa estrutura, né? Como a gente faz também em língua portuguesa. The students listen carefully to the teachers every class. A mensagem subliminar aqui, viu? Para vocês estarem sempre atentos ao que os professores falam na sala de aula. Os alunos escutam. Aí essa palavra carefully é um advérbio de modo, de que forma os alunos escutam os professores? Atentamente, é um advérbio de modo. To the teachers, os professores, every class, toda a aula. E aqui já tem um outro tipo de expressão, que é uma locução adverbial, que vai falar de tempo. Claro que essas informações complementares, a gente pode muitas vezes deslocar para outros lugares da frase, né? Eu poderia começar dizendo every class the students listen carefully, colocando esse finalzinho no início. Isso também pode acontecer, principalmente na linguagem informal em língua inglesa. Então, este primeiro slide é só para a gente entender que quando a gente trata de uma frase completa, em geral, não há mudança, né, da estrutura dessa frase do português para o inglês, né? O que geralmente acontece, a dúvida, né, a dificuldade que às vezes os estudantes têm na hora de fazer a tradução dos textos, é quando a gente vai observar
um pedacinho dessa frase, que seria, no caso, ou um sujeito completo, ou um complemento completo, em que tem muitas palavras, que aí a gente vai chamar essas palavras que estão agrupadas de grupos nominais, porque neles estão vários nomes, como a gente costuma chamar em inglês, que são substantivos, os advérbios, pronomes, os artigos. Quando eles aparecem assim, encarrilhados, né, muitas palavrinhas, e na hora que a gente vai precisar fazer essa tradução, a gente às vezes se confunde, porque a ordem aí é que vai mudar um pouco do português para o inglês. Então, deixa eu olhar aqui como é que nós estamos, quem é que está com a gente, porque agora eu vou precisar de vocês. Vocês vão me ajudar aqui nas traduções, né? Como é que a gente entende cada uma dessas frases, tá bom? Vamos começar olhando o seguinte: eu dividi essa frase como se fosse só o sujeito, né? O que está em destaque aqui é o sujeito da oração, e depois eu tenho o restante. É ou fica no Brasil. O que é ou fica no Brasil? Tudo isso que vem antes do verbo, né? Do verbo e do complemento. Então, o que tem dizendo aqui? The biggest industrial Latin America complex. Olha só, como é que eu vou fazer a tradução desse trecho, né? Dessa expressão todinha? Se eu fosse fazer a tradução palavra por palavra, na sequência que nós faríamos em português, né? Como é que eu faria a leitura disso? Me ajudem aí, ó. O ou a, né? Que eu não sei, ou as. Aí, biggest, maior ou maiores, vai depender do que vem depois. Industrial, Latin, latino, América. Aí, como é que eu arrumo tudo isso para fazer sentido em português? Então, a gente está observando aqui que eu destaquei uma palavra. Essa palavra que está em vermelho aqui em destaque não foi à toa. É porque essa palavra ela é muito importante. A gente vai chamar essa palavra de núcleo. Ele é o núcleo, é a palavra mais importante desse grupo inteiro nominal. Por quê? Porque é o complexo que é o maior, é o complexo que é industrial, é o complexo que é da América Latina. E aí, quando a gente vai arrumar para o português, como é que vocês acham que vai ficar? Quem quiser ir tentando já as outras frases, né? Já vai se antecipando e vai colocando aí nos comentários como é que vocês traduziriam esses outros trechinhos que estão destacados nas outras frases também, tá bom? Ó, então aqui, todo esse pedaço que a gente colocou em destaque, o maior complexo industrial da América Latina. Observe que a palavra mais importante em inglês, ela está no... Ah, tá, pronto, pensei que tinha arriscado. Ela está aqui, ó, no final desse grupo inteiro. Em português, ela não está no final, ela está aqui no meio, né? E eu quero que vocês observem também o padrão, tá? Como é que é em português, como é que é em inglês. Nesse outro exemplo aqui embaixo, mais simples, ó. My new mathematics teacher is very friendly. É muito amigável, é muito simpático, é muito legal. Quem que é muito legal? Aí aqui eu tenho, se fosse traduzir palavra por palavra, meu novo matemática professor ou professora, né? Minha nova matemática professora. Quando a gente arruma essa sequência, essa ordem dessas palavras em português, ficaria como? Já tem gente respondendo ali. Meu novo professor de matemática. Perfeito. Exatamente. Ou, já dei a resposta da de baixo. Minha nova professora de matemática. Teacher em inglês não tem gênero, né, definido. Pode ser para meninos, para mulheres, para homens e mulheres. Teacher, né? Então, observe novamente. Complex está lá no final. Teacher está lá no final desse grupo. Em português, não está lá no final, né? Está aqui no meio. Explico já por quê. Nessa de baixo, não sei se vocês conseguiram ver, espero que não, é um pouquinho mais desafiadora, porque tem também, dentro dessa construção aqui, uma palavra que vai modificar um pouquinho isso que eu estou dizendo, essa sequência da leitura em língua portuguesa, né, do que a gente está fazendo aqui na tradução. Então, deixa eu ver se alguém já colocou aqui, dessa última frase. Vou ajudar com essa palavra bem aqui, ó, endangered. Será que vocês já viram essa palavra? Conhecem? Talvez alguém já tenha visto, né, ou conheça a palavra danger, que é perigo, né, perigo. E aqui a gente tem dois afixos, né, tem um prefixo e tem um sufixo. Então é como se eu estivesse dizendo que
estou falando aqui de espécies, né? Tem a palavra animal também. Então, em perigo. Seriam animais em perigo, ou como a gente costuma dizer, em extinção. Essa é a expressão, tá? Animais em extinção, ou espécies. E aí, estão, né, o finalzinho da frase, estão perdendo os seus habitats naturais. Então, quem é que está perdendo os seus habitats naturais? A gente vai procurar como é que vai fazer a tradução dessa expressão todinha aí que está na nossa frente. Então, aqui, o que acontece? Eu vou traduzir assim, muitas espécies de animais em extinção em florestas tropicais. Observe que dentro desse grupo todinho aqui, eu tenho pequenos grupos nominais, que são esses que a gente está estudando, né? Que vem uma palavra na frente da outra. E eu acredito que vocês já devam lembrar, se não, gravem essa informação. Quando a gente tem um substantivo e um adjetivo, o adjetivo em inglês vem na frente do substantivo. Né? Em português a gente tem a variação. Eu posso dizer casa grande ou grande casa. Mas em inglês eu sempre vou dizer big house. Eu sempre vou colocar o adjetivo antes. Então, esses trechinhos que a gente tem nessa expressão, ó, muitos, many, ou muitas. Será que é muitos ou que é muitas? Eu tenho que procurar a palavra mais importante. A palavra mais importante desse grupo todinho aqui são espécies. As espécies são muitas espécies de animais em extinção. E eu tenho um restinho de frase, né, que é in tropical forests, em florestas tropicais. É como se eu tivesse dividido esse grupo nominal bem grande em dois, o que vem antes e o que vem depois da preposição. Essa palavra é muito importante. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que acontece quando uma preposição aparece nesse grupo nominal, tá certo? Então muda um pouquinho como é que a estrutura pode ser lida, né, em português. Mas aqui eu tenho many endangered animal species, muitas espécies de animais em extinção em florestas tropicais. Esse em florestas tropicais seria aquela informação adicional, né? De onde? Onde? Em florestas tropicais. Mais alguns exemplos. Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma informação a mais no chat. Vamos lá, dá tempo ainda o pessoal chegar, manda lá o link da live para os seus amigos que escolheram inglês para fazer no Enem de 2026, né, desse ano, que estão precisando de uma ajuda para entender melhor os textos. Vai ter resolução de questões aqui no final da live, tá? Então vem para cá, fica comigo e me ajuda aqui. Nesse slide agora, eu destaquei, né, para a gente poder observar com um pouco mais de atenção, como é que funciona essa estrutura do adjetivo sempre antes do substantivo. Né? Então, eu marquei aí em azul os adjetivos e marquei em vermelho os substantivos, tá? Aqui eu tenho Highly Advanced Artificial Intelligence Systems. Aí aqui seriam, trazem, né, preocupações éticas, né? Levantam preocupações éticas. O que é que levanta preocupações éticas? Aqui eu tenho a palavra systems. Como a gente já viu, é a palavra, nesse caso, mais importante desse grupo. Eu já vou antecipar que nesse grupo não tem nenhuma preposição, então realmente a gente vai procurar tudo que faz referência à palavra systems. Quais as palavras que estão fazendo referência à palavra system, que são todas essas primeiras, todos são palavras que estão fazendo papel de adjetivos. Então eu tenho highly, altamente. Vamos fazer a tradução primeiro na sequência, para depois a gente arrumar. Altamente, avançado, artificial e inteligência. E aqui eu vou perguntar para vocês. Como será que a gente arruma essas palavras? Altamente, avançado, artificial, inteligência, sistemas. A gente vai pensar que são os sistemas que são altamente avançados. Mas que sistemas? Sistemas de inteligência artificial altamente avançados. Então, aqui a gente observa que a palavra mais importante é a que manda nesse grupo, né? São os sistemas que são de inteligência artificial e eles que são altamente avançados. Cuidado aqui, porque
Se você imaginar que a palavra sistemas não é a palavra mais importante, vamos imaginar que você achasse que é inteligência artificial, né? A gente teria aqui na tradução avançada, né? Seria inteligência artificial avançada. Mas como a gente tem systems, que é o núcleo desse grupo, a gente faz a tradução para o português toda concordando com esse núcleo, que é a palavra sistemas, é o substantivo. Certo? Vamos nós. Então, a gente tem aqui um outro exemplo. Conforme a gente vai seguindo, né, conforme a gente vai avançando, vocês vão vendo que vai ficando mais simples entender como é que funciona essa estrutura, né, essas palavras todas, como é que a gente faz a identificação de o que é o substantivo, qual é a palavra que está fazendo referência a ele. Claro que no momento em que você estiver lendo um texto para responder a uma questão, né, do Enem, talvez você não tenha todo esse tempo para ficar se detendo, né, a cada uma das palavras, mas o hábito, né, a prática que vocês devem ter resolvendo questões, fazendo leituras em paralelo, né, aos estudos para a prova, né, para o Enem, ela é muito importante, porque quanto mais você pratica, mais isso vai ficando automático, né? Você vai conseguindo observar isso de uma forma mais rápida e essa leitura vai ficando mais fluida. Many young students interested in science choose engineering careers. A gente tem aqui, escolhem carreiras de engenharia. Quem é que escolhe carreiras de engenharia? A gente tem todo esse sujeito aqui, que é um grupo nominal, formado por várias palavras, dentre elas substantivos e adjetivos. A gente também tem pronomes, e tem uma preposição bem aqui, ó, in. Fiz um slide para vocês lembrarem quais são as principais preposições em inglês, tá? Quando essa preposição vai aparecer, isso para nós é muito bom, porque ela vai ajudar a gente a fazer uma leitura um pouco mais similar de como a gente faria em língua portuguesa. Então, aqui a gente faria o seguinte, muitos young students são estudantes, o quê? Jovens. Então, muitos estudantes jovens. Eles são interessados em quê? Em ciência. Então, a gente tem 2 substantivos, a gente tem 2 adjetivos, e é como se aqui, mais uma vez, esse grupo nominal tivesse sido dividido, né, em 2. Então, eu tenho aqui muitos jovens estudantes interessados em ciência, uma outra parte desse grupo nominal. Por isso que esse adjetivo está depois desse substantivo. Você fala, mas eu não disse que era antes? Mas aqui eu tenho 2 grupos separados, tá vendo? Muitos jovens estudantes, eles são interessados em ciências. Então, aqui eu tenho a palavra, por conta dessa preposição, essa leitura, ela acaba sendo mais similar à da língua portuguesa, né? Estudantes que são interessados em ciência, que é como se tivesse reduzido uma oração inteira, né? Então, estudantes que são interessados em ciência, a gente não precisa dizer tudo isso, a gente só diz estudantes interessados em ciências. Seria mais ou menos essa a tradução para esse grupo nominal. E aqui mais um, esse aqui é bem desafiador. Vou até dar um tempinho enquanto eu bebo uma água, né? Eu vou pedir a vocês que estão acompanhando a gente aí na live, né? Tentem observar quais são as palavras que estão em destaque, que são as palavras mais importantes, que são substantivos. Vou ajudar com o finalzinho, ó. Melhoram os resultados da aprendizagem. O que é que melhora os resultados da aprendizagem? Enquanto eu vou esperar vocês colocarem aqui, quem está acompanhando a gente, coloquem aí o que vocês acham. Luana, como é que você traduziria esse trecho todinho que está em destaque nessa última frase? Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou lembrá-los de que na próxima semana, no próximo sábado, que não é amanhã, na semana seguinte, a gente tem um aulão, gente. Quem é daqui, né, das redondezas, quem é daqui do Ceará, conseguir vir aqui para o IF, né, para assistir ao aulão presencial, nós vamos ter aulas de linguagens, né, redação, história e geografia. Então, venham para cá, a aula é muito legal, né, estive na última que aconteceu, então é muito divertido, é muito interessante, os professores dão aulas maravilhosas, tem lanche, então, assim, é muito bom. Quem estiver por aqui, não deixem de vir para as aulas presenciais, tá? Para os aulões. Então, no próximo sábado, não que amanhã.
No sábado da semana que vem, vai acontecer um aulão, tá bom? E aí, alguém se arriscou? Deixa eu ver. Não estou vendo aqui ninguém com coragem para tentar fazer a tradução desse trecho todinho aqui. Vamos lá, vou ajudar. Vocês já viram essa palavra several? Several é a mesma coisa que many. São sinônimos, significam muitos ou muitas. Vai depender do que vem depois. E aí eu já destaquei a palavra platforms. Plataformas. Então, são muitas plataformas. De que tipo são essas plataformas? Digitais. Então, são muitas plataformas digitais e elas também são inovadoras, né? Então, a gente tem aqui um trecho que a gente já conseguiu decifrar. São muitas plataformas digitais inovadoras. Para, olha a preposição, para o quê? A educação inclusiva. Aí a gente vai para o substantivo e o adjetivo que está fazendo aqui referência a ele, né? Que está aqui conectado a ele. Que tipo de educação? Educação inclusiva. Arrumando tudo isso, ficaria algo como diversas plataformas digitais inovadoras para a educação inclusiva. Eu sei que na hora que a gente tem que ler tudo isso, né, e tentar entender do que é que a gente está falando, né, qual é o sujeito dessa oração, o que é que melhora os resultados, como são muitas palavras, a gente pode ficar um pouco confuso na hora de fazer essa tradução. Então, sempre tentem observar as palavras que estão em destaque, no caso não vai estar em destaque no texto, mas você consegue perceber que são palavras que são mais importantes, né? São sempre substantivos, tá bom? Vamos para frente. Agora, tem uma outra informação bem interessante, que é quando nesse grupo nominal, nesse grupo de palavrinhas que estão todas juntas uma da outra, a gente não tem, na verdade, um adjetivo, quando a gente tem só substantivos. Como assim? Pode? Pode. Observe aí, ó. Eu tenho gym, instructor. Se a gente for observar qual é a classe gramatical dessas palavras, né, o que essas palavras são na sua origem, gym é um substantivo, significa academia. Instructor é instrutor. São dois substantivos. Dá um nome, né? Gym é o nome daquele local, né, que as pessoas vão fazer exercícios. Instructor é um nome que se dá ao profissional, né, que acompanha. Então, quando eu tenho dois substantivos assim, e eu preciso fazer essa tradução, talvez, se você não tivesse informação de que a palavra mais importante é essa segunda, você pode querer, talvez, traduzir como academia de instrutor, academia com instrutor, mas não, a gente está falando de um instrutor. Essa é a palavra mais importante. Em inglês, ela geralmente está no final do grupo nominal, como eu já mostrei nos slides anteriores. Então, é um instrutor de academia, certo? Aqui eu tenho uma outra expressão que também é formada por dois substantivos. Eu tenho a palavra color, que é cor, e tenho a palavra photos, que é fotos. Então, os dois são substantivos. Mas quando eu coloco color antes de photos, é como se color, um substantivo, virasse um adjetivo, assim como gym, né? Ele fizesse o papel de um adjetivo, está dando uma característica a essas fotos. Que tipo de fotos são essas? Fotos coloridas. Então, a gente tem, muitas vezes, grupos nominais que são formados só com substantivos, mas que na hora que a gente vai fazer a leitura, a gente vai observar que esses substantivos, eles estão assumindo o papel de características, de adjetivos. Então, mais uma vez, entenderam? I got it? I got it? Entenderam, né? Aqui a gente tem alguns exemplos. E aqui vou pedir ajuda novamente de vocês. Aí eu queria que vocês que estiverem acompanhando aqui a gente, deixa eu ver, temos quantos alunos aqui? Temos muita gente acompanhando aqui nossa live. Então eu queria que vocês tentassem, vamos tentar fazer a tradução desses trechos, né, desses grupos nominais, desses grupos de palavras. Eu já facilitei o trabalho colocando qual é a palavra mais importante, qual é o núcleo, qual é o substantivo mais importante nesse caso. Então, a gente sempre vai procurar fazer a tradução por ele, começar a entender essa expressão por essa palavra, que é o substantivo mais importante. Muito bem, Isa, vamos tentar. Não é difícil.
Vou ajudar com algumas palavras que podem vir a ser um pouquinho difíceis. Por exemplo, a palavra traffic é interessante porque ela tanto significa tráfego, que é o do trânsito, quanto pode significar também o tráfico, né? Que em português nós temos tráfico de coisas ilegais. Em português nós temos palavras diferentes, né? Em inglês a gente usa a mesma palavra, e aí o que vai definir se é um ou outro é o contexto. Então, nesse contexto aqui, a gente está falando do trânsito, tá? Problemas relacionados ao trânsito. Aqui embaixo é a palavra government, é governo, tá? Aqui, healthcare, eu acho que essa palavra care está muito na moda, né? Porque as pessoas falam de skincare, já viram, né? Parece muito nos produtos de beleza. Skin é pele, care é cuidado. Então, seria algo como cuidado com a pele. Então, care seria o cuidado. Aqui, health não é pele, tá? Health é saúde. E funding é financiamento. Estou ajudando aqui com algumas palavras que podem vir a ser um pouquinho mais desafiadoras. Essa daqui, a última, clima. Change é mudança. Perguntou do management. Management é gerência, o gerenciamento. O manager é o gerente de uma loja. Então, aqui eu tenho um outro sufixo da palavra, eu tenho management, que dá a ideia da situação em si, né? A gerência, né? Ou gerenciamento, depende da frase. É isso, essa palavra aqui. Aqui na de baixo, change é mudança. E policy não é polícia, tá? Policy é um falso cognato. Seriam políticas tem a ver com as medidas, né, que um governo, que alguém toma para resolver algum tipo de problema. Então, ajudei bastante. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Vamos lá. Primeira, problema de gerenciamento de tráfego da cidade. Será que a Isa acertou? Problema de gerenciamento do tráfego da cidade. Olha o movimento que foi feito pela colega aqui que está nos acompanhando. Será que ela acertou? Olha aí. Perfeita, sua tradução está perfeita, porque gestão, gerenciamento são sinônimos. Então, problema de gestão do tráfego urbano, o tráfego da cidade, tráfego da cidade é a mesma coisa que urbano. Então, muitas vezes, a gente tenta se deter a uma tradução literal, né? Mas o importante é que você entenda o sentido. E o sentido que a colega aqui colocou, a Isa colocou, está perfeito. Ser um gerenciamento, né? Do tráfego da cidade. Perfeito. Problema, né? Problema de gerenciamento do tráfego da cidade. E o de baixo? E o segundo? Quem arrisca? O problema do tráfego, cuidado, tráfego é o do trânsito, tá? No caso aqui, poderia ser também o tráfico, né? Nesse contexto aqui, poderia ser também. Problema de gerenciamento de gestão, acho que não. Não, de gerenciamento, gestão, acho que não daria certo, não. É do tráfego mesmo, do trânsito. Na segunda frase, né, na segunda estrutura, no segundo grupo nominal, a gente já tem o plano, né? Um plano de quê? Vamos ver. Pronto, plan. Alguém perguntou, é plano. Plano de quê? Aí a gente tem governo, educação e reforma. Vamos lá. Alguém se arriscou? Vamos fazendo as outras logo, vamos colocando aqui que eu consigo acompanhar. Tá, vamos olhar enquanto vocês estão colocando. Lembrando para quem for chegando depois, que no sábado da semana que vem, né, que eu não estou lembrando agora qual é o dia. 25. Dia 25, obrigada. Dia 25 tem um aulão, o segundo aulão presencial, né? A aula vai ser de linguagens, redação, história, geografia. Quem estiver aqui por perto das redondezas de Fortaleza, venha para cá para assistir ao aulão e deixa eu olhar o que o pessoal colocou aqui nos comentários. Plano de reforma educacional do governo. Plano de reforma educacional do governo. Que coisa linda, gente. Plano de governo para reforma educacional. A Juliana colocou também uma resposta. A ideia é justamente essa, é a gente conseguir entender o sentido, né? Mesmo que não seja
traduções exatamente iguais, mas é o plano de reforma educacional do governo, ou o plano do governo para a reforma educacional. É a mesma coisa, mas é exatamente isso que a gente precisa que vocês entendam, né? Que a tradução vai muito além de você conhecer todas as palavras e fazer essa tradução literal, é você entender o que aquela expressão está querendo mostrar, né? Tá nos trazendo e fazer a melhor associação possível para a língua portuguesa. Então, a gente tem aqui, por conta do tempo, eu vou acelerar um pouquinho, já vou agradecendo o pessoal que está participando aqui da live, que está tentando fazer junto comigo, mas eu tenho aqui as outras. Healthcare System Funding Crisis. Eu tenho uma crise, sempre observe, eu vou buscar essa última palavra, né, que é a palavra mais importante, as outras estão sempre fazendo referências a ela. Então, é a crise de financiamento do sistema de saúde. Poderia dizer do sistema de cuidado com a saúde, posso, porque care, cuidado, né? Mas o sistema de financiamento, aliás, a crise de financiamento do sistema de saúde. Muito bem. E aqui eu tenho um debate o quê? Um debate, geralmente a gente tem um debate sobre alguma coisa, então a gente precisa fazer adaptações, né? É um debate sobre o quê? Climate Change Policy. É um debate sobre políticas de mudança climática. Pronto. Então a gente precisa sempre fazer algumas adaptações, às vezes em português a gente coloca uma palavrinha a mais, mas o importante é que a gente consiga entender o sentido geral, né? Para a gente chegar a um entendimento melhor do texto como um todo. Vou acelerar um pouquinho agora, como eu havia prometido, vou fazer aqui rapidamente uma revisão das preposições, porque quando elas aparecem no grupo nominal, elas têm um papel importante, elas acabam mudando um pouquinho a ordem de como nós em português fazemos essa leitura. Então eu coloquei aqui algumas das, não são todas, né, são muito mais do que essas que estão aqui. Algumas das preposições mais comuns, mais usadas em língua inglesa. Essas duas primeiras são geralmente as que mais aparecem em grupos nominais. Então, de uma forma geral, o of é de, o in é em, claro que depende muito da frase onde elas vão aparecer, tá, gente? Preposição é uma coisa que a gente não tem como traduzir, assim, é isso e pronto. Depende muito da expressão ou da frase onde elas vão aparecer, a tradução vai mudar para nós, né, em português. O e geralmente é com, né? O et também dá a ideia de em algum lugar, ou às vezes a gente usa também para falar de tempo, né? As, tal hora. O on também dá a ideia de em, né? Dependendo da situação. E o to, muitas vezes, é o para, mas também vai depender muito da situação. Então, vamos olhar algumas frases em que vão aparecer essas preposições, e mais uma vez a gente vai tentar fazer a leitura desses trechos, desses grupos nominais, com essas expressões, né, com essas preposições dentro das expressões. Ó, the growing influence of social media. Aqui é como se eu estivesse dividindo o grupo nominal em dois. Então, eu vou ler primeiro aqui, ó, da sequência que eu faço em português. Por quê? Porque apareceu uma preposição. Nesses outros que eu mostrei antes, ó, nenhum desses grupos nominais tinha preposição. Observaram? Por isso que a leitura, ela é sempre a partir da palavra mais importante que vai estar no final e vai voltando, que são os caracterizadores, os adjetivos, determinantes. Já aqui, eu tenho uma preposição, eu já identifiquei que ela apareceu. Então, eu já vou fazer uma leitura um pouco mais similar à sequência, à ordem que a gente faz em português. Grow é crescer. Aí tem um sufixo aqui que vai trazer a ideia de crescimento, vai transformar num substantivo, crescimento. Então, o crescimento, the growing influence of social media. O crescente, na verdade, nesse caso aqui não vai ser o crescimento, vai ser o crescente, a crescente influência da mídia social. The growing influence, growing também pode ser crescimento, mas dependendo da situação da frase, a gente vai adaptar, como eu falei, né? Tem que adaptar para a melhor forma que a gente diz isso em português. Então, seria a crescente influência da mídia social tem se tornado uma preocupação global. Então, seria essa aí a tradução mais similar possível do português para essa expressão, para essa frase.
A de baixo, vamos lá. Na sequência que a gente faria a leitura em português. Um grande, large, é grande, tá? Nem sempre é largo, às vezes pode ser um falso cognato também. Então, é um grande número de jovens, de pessoas jovens estão escolhendo cursos online. Ó, observe o off aqui de novo, um grande número de pessoas jovens, certo? Embaixo, the impact of fake news, o impacto das fake news nos processos democráticos, Voltando aqui mais uma vez, a gente tem vários trechinhos, como se tivessem vários pequenos grupos nominais dentro de um grupo maior. E aí a gente vai fazendo essa leitura de uma forma mais linear, né? Tem preocupado os governos worldwide, que seria pelo mundo todo, né? Sempre essa palavra aparecer dá a ideia de no mundo todo. Então aqui a gente tem alguns exemplos, eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam entendendo, tá bom? Como é que funcionam essas leituras desses grupos nominais, que eles aparecem demais nos textos. E aí eu escolhi para exemplificar esse texto, que é bem recente, né? Todo mundo acompanhou, acredito que muitos de vocês acompanharam essa saga, né? Da Artemis 2, dessa missão, né? Que a NASA colocou aí os astronautas para fazerem uma volta lá pela Lua, enfim, fazer toda aquela pesquisa que foi feita, eles já chegaram, e aí está uma notícia, né? Na verdade, é um trecho de uma notícia que está na íntegra aqui, onde tem a referência aqui embaixo, quem quiser anotar depois para buscar a notícia completa. E aí, aqui nessa notícia, eu queria que vocês tentassem localizar junto comigo aqui, acho que por conta do tempo eu não vou conseguir parar um pouquinho para dar tempo para vocês fazerem, mas quem estiver assistindo essa live depois, que ela vai ficar salva na nossa plataforma, dá uma paradinha agora, né, pausa, e tente localizar os grupos nominais, né, que aparecem muitos aqui. Inclusive no próprio título, né, no próprio título já tem um grupo nominal, que é esse trecho, com várias palavras, substantivos, adjetivos, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade é tudo isso aí, não são dois, tá? Tá tudo juntinho aí. An unprecedented path around the moon. Aqui eu tenho essa palavra precedente, que seria precedente, e aí eu tenho mais uma vez prefixos e sufixos, nós vamos ter material só sobre isso, que é um outro assunto importantíssimo, tá? Muito em breve. Então a gente tem sem precedentes. Sem precedente é aquilo que assim nunca aconteceu antes, né? Inovador. Path seria caminho ou trajetória. Around the moon. Around, ao redor da Lua. Então, 4 astronautas estão numa trajetória, ou num caminho sem precedentes ao redor da Lua. Mas por que eles não estão pousando, né? Porque eles não vão parar lá, não vão descer na Lua. E essa notícia vai falar sobre isso, tá? É só uma introdução aqui. A notícia completa, como eu falei, lá nessa página está lá, né, caso vocês tenham essa curiosidade depois de saber por que eles não pousaram lá. E aqui eu vou marcar mais alguns grupos nominais que aparecem. Olha o tanto, gente, olha só. É muito comum em inglês nós encontrarmos esses trechos, esses grupos nominais, são grupinhos de palavras, né, que a gente vai precisar fazer a tradução observando se tem ou não a preposição, né? Por exemplo, aqui, the far side of the moon, é uma expressão que se usa muito para falar sobre o lado escuro, ou o lado obscuro, né, da Lua. Acho que a gente fala assim em português, né? The far seria o lado distante, né? Mas geralmente em português a gente coloca como lado escuro, o lado obscuro da Lua. Aqui, farthest distance, eu vou só nos trechos, tá? Por conta do nosso tempo. Vocês depois vão fazer a leitura aí, todo o texto,
vocês entenderem sobre o que está dizendo aqui, tá? Far é longe, farthest seria o mais longe, o mais distante. Aí quando a gente junta com distant, seria a distância mais distante, a distância mais longa. A gente poderia traduzir só como a maior distância. Farthest distance, a maior distância que os humanos já viajaram na Terra. Aqui eu tenho uma outra expressão, the 10-day mission, uma missão de quantos dias? De 10 dias, uma missão de 10 dias. The vicinity of the moon, aqui essa palavra seria, vicinity seria as proximidades, né? Ali na região da Lua. Olha onde tem a preposição aqui, ó. Então eu vou ler na sequência similar ao do português. Proximidades da Lua. Crewed by NASA astronauts. Cadê aqui? Seria tripulada por astronautas da NASA. Aqui embaixo, The Canadian Space Agency. Está falando sobre esse rapaz que ele faz parte, né? Ele é da Agência Espacial Canadense. Então, a gente já não tem a preposição e a gente já vai voltando, né? The first trip beyond low Earth orbit. Olha que expressão longa, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém acompanhando. Ó, the first trip, a primeira viagem beyond, além da órbita baixa da Terra. Nossa, que expressão enorme, teacher. É a primeira viagem além da órbita baixa da Terra. Aí é uma expressão, essa órbita baixa, não é muito do meu conhecimento, mas é uma das áreas ali da órbita da Terra. E essa daqui, ó, a person of color, ao pé da letra, uma pessoa de cor, ao pé da letra, né? E essa expressão, ela faz referência a pessoas de qualquer raça que não sejam consideradas brancas. E aqui na notícia ele vai falar sobre uma mulher, né, essa canadense, que ela foi a primeira pessoa de cor, ou a pessoa não branca, né, que a gente traduziria em português, uma pessoa que não é considerada branca, a participar aí da tripulação. E a última expressão que eu marquei é lunar surface, que seria superfície lunar. Só para mostrar para vocês como é comum a gente encontrar grupos nominais nos textos, tá certo? Tudo bem? Acompanhando? Aqui eu coloquei mais algumas headlines, né, algumas notícias que foram tiradas também de sites bem atuais, e aí por conta do tempo que eu ainda quero ver algumas questões com vocês do Enem, eu vou só marcar, né, as expressões, depois vocês voltem aqui à live e façam a tradução desses trechos que eu estou marcando aqui para vocês, tá bom? Não é difícil, observe se tem ou se não tem preposição, o outro lado do Pacífico, tá vendo? Não é muito complexo, quero que vocês depois voltem aqui para tentar fazer, tá bom? Ainda tem mais um aqui, mais um aqui. E agora nós vamos para a resolução de algumas questões, né? Enquanto nós tivermos ainda tempo para fazer, e aí aprontem aí a atenção de vocês, quem está acompanhando a gente, porque eu vou dar o tempinho para vocês tentarem responder junto comigo, tá bom? Encontrarem a resposta, porque aqui são questões das provas antigas do Enem, essa, por exemplo, é de 2020, e é um texto, né, assim, que traz já um formato que é bem, a gente consegue reconhecer de uma forma muito, muito rápida. Nós observamos que é um poema. Ah, eu não sei, pode ser outra coisa. Aí você dá uma olhadinha rápida aqui na referência, você já vai ver, ó, collected poems. Então você já sabe ali que é um poema. Observou, viu que é um poema? Muito bem. Já vou ler o texto? Não. Você já vai para o enunciado e vai dar uma olhadinha nos itens, porque é assim que a gente deve fazer para ter uma ideia sobre o que o texto vai falar, né? A gente já consegue ali ter algumas referências importantes para a gente não ficar tanto tempo assim fazendo a tradução do texto. Então a questão diz o seguinte: o escritor nigeriano Chinua Achebe, não sei se é assim que pronuncia, traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe explorando. Tem que pausar agora e pensar. Vamos entender quais são as informações, porque essas informações que são trazidas aqui
no enunciado, elas são muito importantes, né? Antes mesmo de você partir para a leitura do texto. Então, você já sabe que é um escritor nigeriano, ele vai fazer uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra, ou seja, algo bem complexo, bem difícil. Então, já vai entendendo que esse texto vai ter uma carga, talvez emocional, uma carga assim, muito pesada, né, que é um cenário pós-guerra. E essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe. Então, a gente já viu lá no título, não sei se vocês bateram no olho e já viram, que no título mesmo tem mother. Então, já tem ali a referência que é uma mãe, é como se fosse a visão da mãe, né, durante todo o poema, e através dessa reflexão, através dessa representação dessa mãe, como é que essa mãe enxerga, né, essa situação desses refugiados nesse lugar, ela explora o quê? Esse texto, na verdade, né, esse poema explora o quê? O autor explora o quê? A demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Observe bem, né, atentamente. Demonstração de orgulho dessa mãe por não precisar pedir doações. Será que são descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida? É a aceitação de um diagnóstico de uma doença terminal do filho? Vai ouvindo aí. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido? Vamos ver se tem alguma referência sobre isso lá no texto. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Será que ele vai trazer essa questão de como esse texto é construído através de impressões sensoriais? Vamos agora para o texto. O que acontece aqui, né? É um texto com muitas palavras que talvez assuste logo de cara quem não tenha talvez uma afinidade tão grande assim com a língua inglesa. Então tem muitas palavras difíceis, tem muitas palavras, não é difíceis, mas palavras não tão comuns no dia a dia. Mas o mais importante a gente vai conseguir observar, porque tem muitos cognatos também. Então o texto já diz, aliás, o título já diz, né? A Mother in a Refugee Camp. Então é uma mãe num campo refugiado. Está localizando a mãe nesse contexto. E aí ele começa. Essa primeira frase, ela traz essa expressão Madonna and Child em letras maiúsculas, né? A primeira letra maiúscula. Essa Madonna não é a cantora, tá, gente? Não é a cantora. Está fazendo aqui referência a essa palavra Madonna, ela é uma palavra, na verdade, de origem italiana, né? Madonna, minha senhora, ou Nossa Senhora. Então, quando ele traz essa expressão Madonna and Child, está fazendo referência a uma obra, tanto que um dos itens, ele fala sobre essa questão da obra artística, né? Uma pintura que traz a Nossa Senhora e uma criança, né? Que seria, no caso, o Senhor Jesus e tudo mais. Então, a gente tem várias referências dessa obra em imagens, né, que vocês depois podem olhar na internet, mas ele está colocando aqui, ó, no Madonna and Child could touch. Nenhuma, que aí seria essa imagem, né, da Nossa Senhora com a criança, né, com Jesus, poderia tocar. Aí tem tenderness, que seria ternura de um filho. A gente não vai fazer a tradução do texto inteiro, porque a gente não tem tempo, né? Mas eu queria que vocês observassem principalmente as frases que têm cognatos, né? Palavras que são cognatas e de repente nos ajudam a entender aqui o principal desse texto. Aqui ele traz, the air was heavy odors of diarrhea. A gente tem odores de diarreia. É bem pesado, né? Traz uma linguagem assim, porque ele quer mostrar realmente no poema esse cenário, que é um cenário desolador, né? Então ele vai falar desse filho, tem o son aqui, e vai mostrar como é que está esse ambiente. Vai falar sobre o odor que tem esse ambiente. Children, crianças, unwashed, crianças não lavadas, crianças que estão sujas. Aqui eu tenho, esse bottom seria fazendo referência ao bumbum, né? As nádegas das crianças secas. Passos sofridos, labor de trabalho, de pesar, então são passos sofridos. Bellies, barrigas empty, vazias. Vão observando como esse cenário está sendo construído, né? Está mostrando aí tudo que tem nesse cenário. Outras mães já tinham desistido de cuidar, mas esta não. Ela sustenta
um sorriso fantasma entre os dentes. Está falando dessa mãe, como essa mãe vê o seu filho, né? Como é que ela está enxergando ali o seu filho. Em momento nenhum até agora ela fala sobre, no poema ele vai trazer que esse filho está morto, como um dos itens colocou lá. Aqui ele coloca que é a mother's pride, o orgulho da mãe, aí diz como essa mãe está agindo em relação ao seu filho. Ela banha esse filho, aí ela diz aqui que ela esfrega esse filho com as mãos, ela pega um pente, broken comb, um pente quebrado e penteia o cabelo desse filho, né, dividindo o cabelo dele. Que mais? Ele diz aqui no final, né, que parece um dia normal, sem nenhuma consequência, como se fosse um dia antes de um café da manhã e a escola. E essa última frasezinha é muito importante, ó. E ela faz isso com essa criança, né? Faz todo esse cuidado que ela tem com essa criança. É como se esse like é o como colocando, como se colocasse flores num túmulo pequeno. Como se, tá? Então, é um texto um pouco complexo, por conta realmente de ser um poema, geralmente traz uma complexidade maior, muitas palavras um pouco mais diferentes, né, das palavras comuns. Mas aqui o que a gente observa? Que nesse texto a gente já vai eliminando alguns itens. Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações. Em momento nenhum no texto ele traz donations ou algo fazendo referência a alguém que está doando alguma coisa. Tem gente que já está respondendo ali. Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida. Ele mencionou lá no início, como eu falei, né, Madonna and a Child, mas ele não está fazendo uma descrição da obra. Então essa também não é. Aceitação de um diagnóstico de doença terminal. Em momento nenhum também durante o poema foi colocado que essa criança está doente. Ele fala sobre situações que são observáveis ali naquele ambiente muito muito complexo, crianças sujas, mal alimentadas, mas não fala, menos ainda da criança dela, né? Ela não menciona isso. Consternação ao visitar o túmulo. Essa aqui talvez seja a que alguns estudantes tenham se confundido, ou possam ter se confundido, porque ela traz no início, como eu falei, no início não, no final desse texto, como eu falei, né? A tiny grave, uma tumba, um túmulo pequeno. Então ele morreu, né? Ela está lá visitando. Mas essa palavra like, ela é muito importante nesse contexto, porque ela faz tudo isso como se estivesse colocando flores num túmulo. Na verdade, aqui é só uma metáfora para esse pesar que ela tem desse momento que ela está fazendo, esse cuidado que ela está tendo com o filho, né? Que poderia ser um dia alegre, em que ela estivesse arrumando a criança para ir para a escola, para tomar um café, mas na verdade é um sentimento de pesar, porque ela está fazendo tudo isso em meio ao caos, né, em meio àquela situação tão delicada. E o poema todo, aqui a Isa já respondeu e ela acertou. Muito bem, porque a gente observa que o autor, né, o poeta, o escritor, ele utiliza, de fato, dessas impressões sensoriais. Tudo que a gente vai observar, como eu falei, o odor, né, as crianças, a forma como as crianças estão, né, a forma como elas se colocam ali, o que a mãe faz, construindo esse cenário com essas impressões sensoriais, sensação mesmo de pesar, de tristeza desse ambiente. Então, aqui, de fato, é a letra E. Então, parabéns aí para quem acertou. E para mostrar, né, só rapidinho aqui, como o que nós estávamos estudando no início da live, né, que são os grupos nominais, eu achei bem interessante porque esse texto ele traz exatamente esse poema todo construído em torno desses grupos nominais, cada um deles, e observe que a grande maioria deles tem aqui a história da preposição, como eu falei, with, in. Depois é interessante que vocês voltem à questão, se vocês quiserem praticar, para poder ter um pouco mais de segurança, né, e conhecer palavras novas. É muito importante que vocês conheçam palavras novas através de questões antigas que vocês vão respondendo. Tem mais questões, tá, gente, que eu coloquei aqui. Não sei se a gente vai ter muito tempo, mas eu queria só que vocês observassem, por exemplo,
essa questão vai ser bem rapidinha, porque ela traz, o foco dela é essa palavra, downsides, downsides. Introduz a ideia de que o Instagram é responsável por. É um texto que vai falar sobre a mídia social, né? E teens são adolescentes. Depois que vocês tiverem um tempinho, voltem aqui a essa questão e observem que nesse primeiro parágrafo desse texto, ele vai trazer aspectos positivos do Instagram como uma mídia social. Então você observa aqui, ó, ele mostra posts, né, postagens de pessoas que você segue, oferece contas pelo mundo todo, na sua própria página, notificações, que pessoas que gostam, né, likes, colocando likes e comentários nas postagens. Então, esse primeiro parágrafo, ele traz bem claramente uma visão positiva do Instagram. Mas o pulo do gato, né, como a gente costuma dizer, o principal para você responder essa questão corretamente é o início desse segundo parágrafo, onde justamente está a palavra que a gente está buscando aqui, que o enunciado traz. Downsides. Downsides, ao pé da letra, se a gente fosse traduzir, down é baixo, né, para baixo, alguma coisa assim, e sides é lado. Então, o lado para baixo, o lado, né, seriam os pontos negativos, seria o que não é positivo em relação ao Instagram. E essa outra palavra que está logo depois, though, também introduz a ideia de que logo à frente, né, em seguida, vão ser apresentadas questões contraditórias. Though seria apesar de ou embora, sempre vai dar a ideia de uma coisa contrária ao que tem sido dito antes. Então, aqui ele vai mostrar, e durante todo esse parágrafo, ele vai trazer o que tem de negativo sobre o Instagram como uma mídia social. Então, vocês vão fazendo a leitura rápida, a gente vai observando o que tem aqui, ó, bem principalmente no final. Crescimento das taxas de ansiedade, depressão em muitos adolescentes hoje, é inegável o desejo de aceitação através dos números de likes e seguidores. Então, aqui, o texto, né, ele está trazendo esses dois lados e está introduzindo o que isso tem em relação aos adolescentes, né? Como é que essa visão para os adolescentes é mostrada, né? O que isso traz de prejuízo. Então, Downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por oferecer recursos de fotografia. Não é isso, né? Ele até fala alguma coisa ali de fotos, eu não sei, lá no início, mas não é esse o objetivo do texto. Divulgar problemas dos usuários, também não. Estimular a aceitação dos seguidores, alguém já respondeu ali, acha que é a D. A Isa novamente. Estimular a aceitação dos seguidores, provocar ansiedade nos adolescentes ou aproximar pessoas ao redor do mundo. Então, muito bem, a resposta aqui é a letra D mesmo, certo? E é interessante que vocês conheçam essas palavras, que são muitas vezes palavras-chave, palavras que ajudam nessa compreensão de ideias que vão vir logo a seguir, são as conjunções, né? Também teremos material sobre as conjunções, muito em breve. Infelizmente, nós não vamos ter mais tempo, né? Temos mais questões aqui, mas que vão ficar para vocês depois no material, para vocês tentarem resolver sozinhos, sem olhar a resposta, tá bom? Primeiro tenta responder. Sempre tem a indicação de qual é a prova, né, de onde ela foi tirada. Vocês têm acesso também a essas provas pelo site do INEP. É possível ir lá e baixar as provas de muitos anos anteriores. E façam isso, façam sempre esse exercício de estarem respondendo as questões antigas, praticando, traduzindo, e vocês vão se dar muito bem na prova do Enem desse ano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deem lá um like aqui no vídeo, comenta, e na próxima vez participem de todas as lives que estão acontecendo, assistam aos vídeos também que tem na plataforma. Tem jogos também que já foram liberados pelos professores, tem jogo de inglês lá na plataforma já pronto para vocês tentarem fazer. E é isso, espero que gostem, tenham gostado e venham para as próximas aulas. E não se esqueçam, quem estiver aqui nas redondezas de Fortaleza, no dia 25 teremos o segundo aulão presencial, Linguagens, História e Geografia, tá bom? Bye, bye. Muito obrigada por quem veio, participou aqui da aula. Fiquei muito feliz, muita gente participando e respondendo, tá bom? Um cheiro para todo mundo. Bye, bye, kisses, kisses.